Ô, velho, e vamos com os palpites do Brasileirão Série A, rodada 2. Primeira rodada já foi finalizada, né? Nos vídeos de palpite, daqui a pouco a gente vai dar uma revisada, né? Eu mandei 5 empates, rapaz. Deu 5 empates, mas eu não acertei, né? Os lugares certos desses jogos, rapaz. Mas mesmo assim, ainda de 10 jogos, né? Acertamos 4. Eu falei que essa primeira rodada poderia ser mais devagar, porque a gente ainda não tá pegando os macetes do time, né? Tem muitos times que estavam em finais de estaduais, outros jogam aqui no meio de semana na Libertadores, mas tá de boa, né? É aceitável. Você acertou mais do que errou nessa primeira rodada do Brasileirão? Deixa aí como é que foi teu desempenho nos comentários, beleza? E bora ver como é que foi, né? A primeira rodada do Brasileirão, como é que foram os confrontos. Juventude venceu o Vitória por 2-0. Esse aqui eu acertei a vitória, né? Eu tinha colocado Juventude 1-0. Próximo jogo, Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1. Também acertei na vitória, né? Eu tinha colocado o Cruzeiro 2-0. O Fortaleza venceu o Fluminense por 2-0 nos meus palpites. Eu coloquei 1-1, né? Então errei. Próximo jogo agora, Grêmio e Atlético Mineiro. Foi outro, né? Que eu tinha colocado empate. Eu tinha colocado Atlético Mineiro 1-0. Errei esse também. Próximo jogo, São Paulo 0-0 com o Sport. Isso aqui foi uma decepção, né, velho? São Paulo empatou com o Sport em casa, a Caleri perdeu o pênalti. Eu tinha colocado, né, São Paulo vencendo, coloquei 2-1. Flamengo Internacional, eu falei que esse jogo costuma ter bastante empate, né? Não é à toa que nos últimos 6 jogos teve 4 empates e uma vitória para cada lado. Mas eu fui e coloquei Flamengo 2-1, quase que acerto, né? Porque teve aquela bola na trave do Juninho. Mas aqui foi mais um erro. Próximo jogo, Palmeiras e Botafogo. Rapaz, eu fui no Palmeiras 2-1, né? Mais um erro. Vasco e Santos, eu coloquei empate 2-2. O Vasco venceu por 2-1, né? Ficou empate até perto do final do jogo, mas deu Vasco. E aqui agora, né? Placar cravado, Bahia e Corinthians, eu coloquei 1-1, foi 1-1, placar cravado. E Bragantino e Ceará, eu coloquei 1-1, foi 2-2, né? Mais um empate que eu acertei. Eu mandei palpite em 5 empates, né? Bragantino e Ceará, Bahia e Corinthians, Vasco e Santos, também Fortaleza e Fluminense. Na verdade foi 4, né? É porque o do Flamengo eu acabei mudando. Eu ia colocar empate e acertar, né? Mas então tivemos 5 empates nessa rodada, né? E agora bora para os palpites da segunda rodada do Brasileirão Série A. Lembrando, né, que como tem palpites, envolve às vezes aquela galera que gosta das bets, né? Então lembre de jogar com responsabilidade e você precisa ter mais de 18 anos. Quem puder fortalecer deixando o joinha, agradeço para esse vídeo poder ser melhor distribuído. E quem também não é inscrito, né, se inscreve aí. Eu costumo fazer uma live todo dia, no principal jogo do dia, né? Costuma ser à noite aí 19, 20, 21 horas, depende do horário do melhor jogo do dia. Durante essa semana vai ser mais jogos 19 horas, né? Costumo fazer uma live, a gente vai batendo um papo, não pode mostrar imagens por causa dos direitos autorais, né? Eu vou mais conversando com o chat. Se você quiser, só é passar por lá, quase todo dia, né? Tem bastante gente lá, a gente vai conversando. E agora, sem mais enrolações, vamos com os palpites. No sábado, às 18h30, tem Corinthians e Vasco, né? Nos últimos 3 anos, 4 confrontos entre essas duas equipes e o meu Corintinha levando a melhor, né? 3 vitórias e uma derrota. E meu palpite nesse jogo é o Corinthians para vencer. Eu iria aí num placar de 2-1 Corinthians. Só lembrando, né, que nossos palpites aqui não são múltipla, é 1 por 1. Tentar acertar mais do que errar para no final do campeonato tentar terminar no lucro, né? Por enquanto estamos perdendo de 6-4. Próximo jogo aqui agora é entre Ceará e Grêmio. Já vou dando um spoiler. Na primeira rodada eu fui de 5 empates. Essa rodada não vou de empate nenhum. E não é comigo não, né? E eu fui de Grêmio para vencer. O Grêmio que estreou vencendo o Atlético Mineiro, né? Ceará começou empatando fora de casa contra o Bragantino. Nos últimos 3 anos só se enfrentaram aqui 2 vezes lá em 2021. Ceará venceu o Grêmio em casa por 3-2. Na casa do Grêmio foi 2-0 o Grêmio. Mas aqui eu acho que o Grêmio não perde esse jogo não. Eu vou de Grêmio 2-1. E no sábado, às 21 horas, o Botafogo recebe o Juventude. O Juventude, que é líder, né? Pelo menos de uma rodada pode printar, porque provavelmente vai ser só essa vez, né? Eu fui de Botafogo para vencer. Fui ali no placar de 2-0. Vai comentando teus palpites, né? E também eu queria ver se esse vídeo tinha pelo menos 10 curtidas. Será que a gente vai ter? Eu vou ficar ansioso aguardando por essas 10 curtidas. Então, ó, faz tua parte. Deixa o like para nós, por favor. E no domingo, dia 6 de abril, às 16 horas, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo. São Paulo que não vence o Atlético, né?
Pelo menos nos últimos 3 anos aqui, houveram 10 encontros, 5 vitórias do Atlético Mineiro e 5 empates, né? Então São Paulo não vence o Galo pelo menos há 10 jogos. Meu palpite nesse jogo é Atlético Mineiro para vencer. Eu fui ali de 1-0. E eu tô economizando nos gols, né? A primeira rodada não são tanto gol. Será que agora que eu tô indo de 1-0, 2-0, vai sair mesmo de gol na segunda rodada, rapaz? Fluminense e Bragantino, que se enfrentam também no domingo às 16 horas. Fui de Fluminense para vencer. Fluminense estreou perdendo por Fortaleza, demitiu o técnico Mano Menezes. Bragantino empatou com o Ceará, saiu perdendo 2-0, buscou o empate. Mas eu não estou com muita fé nesse Bragantino, não. Para mim, vai ser um dos candidatos a brigar contra o rebaixamento em 2025. Jogo agora no domingo às 18h30, Internacional e Cruzeiro, times que devem brigar por no mínimo G4 do Brasileirão Série A. Eu fui de Internacional 2-1, né? Mais pelo fator casa. Mas deve ser um jogão. É um jogo, né, que pode ser empate. Mas como eu falei que eu não ia empate em nenhum jogo, né? Vou manter minha palavra e vou de Internacional para vencer esse jogo. Lembrando que a nossa meta é acertar mais do que errar, não acertar todo, né? Mesma coisa também são os placares exatos. O que importa é a vitória do time. Placar, se o cara acertar, né? Só uma coisinha a mais, só é mais uma cereja no bolo. E agora, né, mais um jogo no domingo às 18h30, o Vitória recebe o Flamengo. O ano passado, o Vitória passou um tempão aí fora da Série A, né, não teve tantos confrontos com o Flamengo nos últimos 3 anos. O ano passado, na casa do Vitória, o Flamengo venceu por 2-1 e no Rio de Janeiro foi 2-2, né. Nesse jogo, fui na vitória do Flamengo, placar de 2-0. Mais um jogo no domingo às 18h30. O Mirassol recebe o Fortaleza. Para mim, Mirassol é forte candidato a rebaixamento, né? Nos últimos 8 jogos, somando aí Paulistão e Brasileirão, né? Mirassol perdeu 7, empatou 1. Fui de Fortaleza para vencer, né? Lá eu venci na estreia. Se começar assim, vencendo as 2 primeiras, tá bom demais. E domingo, 18h30, tem jogo até umas horas, rapaz. E Sport e Palmeiras também se enfrentam. Nos últimos anos não tiveram tantos confrontos porque o Sport estava na Série B, né? Se enfrentaram em 2021. O Palmeiras venceu as 2, né? Na casa do Sport foi 1-0 Palmeiras. Na casa do Palmeiras foi 2-1 para o Verdão. E eu fui para o Palmeiras vencer. Fui um placar ali de 2-1, né? Quem sabe o Sport não faz um gol. Será que vai ser o primeiro gol do Vitor Roque? Esse jogo aqui eu fiquei com vontade de empate, né? Mas vou manter minha palavra de não ir nenhum empate nessa segunda rodada do Brasileirão Série A. Jogo no domingo às 20h30, Santos e Bahia. Se Neymar jogar, possa ser, né? Com o Santos empate. Mas se não jogar, velho, na moral, não tô gostando muito desse Santos, não. Me desculpa aí, tem muito torcedor santista que vem na minha live, mas o Santos tá meio feio na foto, a não ser que demita o Caixinha durante a semana, né? Aí os caras se esforçam um pouquinho mais. Se não, é capaz de perder, ó, pro Bahia, mesmo jogando em casa. E o Bahia tá bem, né? Só não ganhou do Corinthians porque o Corinthians é impossível de alguém ganhar. Pois é, galera, esse foi o vídeo. Espero que a gente acerte mais do que erre. Se acertar tudo, eu não importo não, rapaz. Ó, quem gostou, deixa o like, compartilha naqueles grupos lá, daqueles teus amigos que gostam de palpite, né? Tamo juntos, até o próximo vídeo, ó. Obrigado por chegar até aqui. Eu acho que pouca pessoa chegou até aqui. Será que chegou alguém? Comenta aí se tu chegou. Se tu chegou, né, tu ouviu isso e comenta, porque aí eu vou saber.